Hoje é segunda-feira, 9 de novembro, estamos aqui numa manhã ensolarada para mais uma live das 9h47 da manhã, na nossa hora da pausa. Eu tenho um combinado com vocês, a gente realizar a pausa após um bloco de estudos, após um bloco de produtividade no trabalho, para que a gente tenha muito mais produtividade, concentração, foco, organização depois dessa pausa. Lembre-se que são sempre pausas curtas que não devem ultrapassar 15 minutos, de 5 a no máximo 15 minutos. E o objetivo também desse encontro é de compartilhar com vocês estudos, pesquisas, descobertas do meio científico que tem sido muito acelerada nos últimos 5 anos para que a gente ressignifique, desconstrua crenças ultrapassadas sobre ensino e aprendizagem. E a partir dessa desconstrução de crenças e aprendizagem, eu conto com vocês para a gente realizar essa desconstrução e encaminhar para novos saberes. Então, compartilhe comigo quem já está conseguindo realizar essas pausas. E eu recebi algumas perguntas ontem na caixinha de ontem à noite, que eu prometo que eu vou responder hoje durante o dia, em relação à possibilidade de blocos e qual é o ideal. Eu quero começar respondendo essa pergunta e trazer um estudo de Deepak Chopra sobre o cérebro, sobre como a gente aprende mais e melhor. A pausa ela deve ser concentrada após blocos de estudo, respondendo já diretamente a pergunta. Então, os blocos eles devem estar entre 25 a 50 minutos. E dentro desse prazo de 25 a 50 minutos, é importante que você identifique qual é a pausa que melhor se adequa à sua característica. Eu, particularmente, funciono entre 43 e 45 minutos de estudo intenso. Outras pessoas vão precisar de 30, logo não é um momento, nenhum número exato, sabe? Não é 25 ou 30 ou 50, mas algo entre esse valor. Porque os estudos já comprovam que realizar uma intensa exposição do cérebro a uma grande quantidade de informações por mais de 50 minutos pode gerar, sim, a exaustão. Para quem tem mais tempo livre, você pode utilizar no máximo 4 blocos de 50 minutos no máximo por dia. Mais que isso, você vai comprometer o seu resultado, não vai ser eficiente. E aí, respondendo essa pergunta, entre 25 a 50 minutos você vai encontrar o que é realizado. Eu queria ouvir de vocês o que é que vocês já têm o hábito de fazer a pausa e para quem não tem ainda, como está sendo esse combinado que eu tenho com vocês aqui durante essa semana, de 9h47 até as 10 da manhã, de realizar essa hora da pausa. Então, deixem aí nos comentários se você já tem esse hábito. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, um estudo recente de Deepak Chopra. Ele é médico, neurocirurgião e estuda o funcionamento do cérebro. E como eu já falei para vocês, a nossa forma de entender como o cérebro funciona e ter o melhor resultado disso mudou muito nos últimos anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. E Deepak Chopra, ele fala o seguinte: para criar uma era de ouro, e aí eu faço um parêntese, propositadamente eu gosto muito de ler a parte, né, do artigo científico publicado, para que vocês sempre tenham a consciência de que o método, tanto o Master Cérebro quanto o que eu compartilho, algumas reflexões com vocês, é fruto de muita pesquisa, é fruto de muito estudo e não é realizado com base no achômetro. Então, Chopra ele fala exatamente isso. Para criar uma era de ouro para o nosso cérebro, precisamos desse dom que a natureza nos deu de uma maneira nova. Prestem atenção. Não é um número de neurônios ou uma característica mágica dentro da nossa massa cinzenta que torna a vida mais instigante, mais inspiradora ou bem-sucedida. Os genes desempenham seu papel, mas como o restante do cérebro também são estruturas dinâmicas. Nesse final de semana eu compartilhei sobre um estudo da Universidade de Toronto que realizou uma pesquisa com homens e mulheres que são considerados bem-sucedidos e que eles também se consideram bem-sucedidos na perspectiva de sucesso de cada um deles, que pode ser uma perspectiva muito individual. Eles encontraram várias características em comuns e eu chamo a atenção a 4 habilidades que todas as pessoas têm em comum. Se vocês acompanharam os stories do final de semana, perceberam que entre elas estão em aprender rápido, é uma habilidade que pessoas bem-sucedidas têm em comum, treinar a memória,
para ter um cérebro com rapidez de tomada de decisão, usam métodos de concentração e leem mais de 30 livros por ano. Olha que curioso. As pessoas bem-sucedidas, elas têm essas habilidades, elas têm esses hábitos, juntamente com as habilidades em comum. E isso tem relação direta à maneira como a gente é exposto e à maneira como a gente aprende, né? Que evoluiu muito nos últimos anos. É isso que eu deixo a atenção de vocês. E eu recebo também muitas pessoas que costumam dizer que têm dificuldade de encontrar um método e que só sabem decorar. Repetidas vezes decoram e não conseguem ter um aprendizado efetivo. Eu gosto muito daquela metáfora da ferramenta correta para ter um resultado eficiente. Qual metáfora é essa? Que alguns aqui já devem ter escutado. Se eu te entrego um parafuso e peço para você colocar esse parafuso na parede e você não sabe o que fazer para colocar na parede, a parte mais lógica é que você tente empurrar esse parafuso com força. Na verdade, considerando que você não conhece ferramentas para colocar um parafuso na parede. E aí você pode pegar uma pedra, pode pegar um martelo, pegar o parafuso e insistir em colocar na parede. Você vai conseguir, talvez, entrar um pouquinho desse parafuso nessa parede. Acompanha? Faz sentido para você? Mas se eu apresento para você uma furadeira ou, além da furadeira, uma chave de fenda, conta aí para mim, o que é que você vai usar menos esforço? A furadeira e a chave de fenda, que você vai pegar o parafuso e vai colocar com muito menos esforço e vai conseguir aprofundar esse parafuso numa dimensão necessária para que ele te dê segurança, para que você coloque um objeto sustentado por ele. Percebe? Ou se você não tem consciência nenhuma do que utilizar, porque ninguém te ensinou a utilizar uma chave de fenda, você vai pegar esse mesmo parafuso e vai tentar forçá-lo a entrar nessa parede. E aí o que é que acontece? Muito esforço, muita energia e muito provavelmente você não vai conseguir introduzir esse parafuso na mesma dimensão, com a mesma profundidade, ou se até conseguir, ele não vai te dar segurança para sustentar algo em cima dele. Assim é o método. Assim é quando você é exposto a um método correto de aprendizagem, pense que essa informação é como esse parafuso, entrando ou sendo colocado, sendo inserido nessa parede. Então, o parafuso é a informação, a parede é o seu cérebro. Como é que você coloca essa informação dentro do seu cérebro? Utilizando as habilidades que Deepak Chopra é considerado filósofo, escritor, enfim, tem um currículo bastante vasto e ele fala ainda das 4 funções do cérebro, que é a minha missão de compartilhar aqui com vocês. O cérebro como líder, ele transmite ordens diárias. Nós podemos ter uma função de agir como líder, como inventor, como professor e como usuário. Então, o próprio Chopra, ele diz o seguinte: como líder, a gente transmite ordens diárias ao nosso cérebro. Como inventor, você cria dele caminhos e conexões que não existiam. Então, a gente vai criar utilizando o nosso potencial de criatividade. E ainda, como professor, que você ensina o seu cérebro a aprender novas habilidades, ou ainda, na quarta forma de se relacionar, ou ainda de agir como a sua relação direta com o seu cérebro, de usuário, que é responsável por mantê-lo em boas condições de funcionamento. E quando a gente tem essa noção, quando a gente tem essa consciência de que podemos agir de 4 formas com o nosso cérebro, eu pergunto a vocês, quais são as formas que vocês estão agindo com o cérebro de vocês? 2, conhecendo que é uma máquina complexa, como vocês estão organizando a manutenção dessa máquina para que o seu cérebro seja assim cultivado de forma que você tenha essa máquina capaz de aprender mais rápido e melhor, ou seja, um cérebro capaz de aprender o que você decidir que vai aprender. E consciente dessas 4 formas de agir com o cérebro já decidiram o método, já usam o método que pode sim fazer com que vocês organizem o tempo
e sobre tempo para que dentro desse bloco de estudos vocês tenham muito mais possibilidade de usufruir com bons resultados desse cérebro, que seja concentrado, que seja tenha uma memória eficiente e tenha hábitos de fixação também. Eu pergunto porque várias vezes as pessoas acreditam que já nascem sem concentração, que já nascem sem memorização, ainda que você tenha transtornos de déficit de atenção, TDAH, TDA, existem 1000 formas que já foram estudadas e comprovadas de maneira que podem sim efetivar o resultado da sua aprendizagem. Eu ouço muitas pessoas dizendo que se matam de estudar e temos várias provas, não só eu mesma, mas as pessoas que passam pelo nosso programa, que dedicam 25, 40, no máximo 50 minutos por dia. Não precisam ser dias seguidos, mas que haja uma consistência de dias alternados e tem excelentes resultados de memorização, de aprendizagem, de retenção e de fixação de conhecimento, tá certo? Logo, para hoje, temos mais 30 segundinhos da nossa live. Eu deixo para vocês essa frase de Deepak Chopra, onde no parágrafo ele conclui o seguinte: nessas 4 funções que nós agimos como inventor, professor, líder e usuário, reside a diferença básica entre o cérebro cotidiano, que ele chama de cérebro básico, e o cérebro super eficiente, que eu, Marta, chamo de Master Cérebro. E essa diferença é imensa, embora a gente não se relacione tanto com o cérebro pensado, que ordens a gente deve dar a ele hoje, e sim que caminhos eu quero criar para o meu cérebro. E é exatamente isso que a gente busca aqui, nessa hora da pausa, compartilhar desconstruções de crenças que já são ultrapassadas, né? Como essa, por exemplo, você não tem uma memória, você cria a sua memória, você faz a sua memória. Como você faz a sua memória? Com o método correto, tá certo? Então, compartilho com vocês esse desejo de um excelente dia, um excelente começo de semana e vejo amanhã às 9h47 da manhã. Tchau, tchau!